A gente segue aqui com a nossa programação, temos diversas mentes pensantes aqui para trazer muito conteúdo para a gente, e a nossa próxima atração será repleta dessas mentes brilhantes. Teremos aqui 5 mentes, 4 mulheres, que alegria, 4 mulheres, a maioria, e com todo respeito, bendito ao fruto, entre elas, vai estar aqui trazendo todo o conhecimento também dentro da educação. Espero que vocês aproveitem. Bem, a próxima mesa redonda terá o tema Tecnologia digitais da informação e comunicação na educação. Vamos então convidar ao palco as autoridades no assunto, começando por ela, que é a subsecretária de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, professora titular do Instituto Federal Fluminense, doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Tecnologia, especialização em Análise de Sistemas, especialização em Sistemas Elétricos, especialização em Tecnologia Educacional e Didática, engenheira eletricista, tem licenciatura plena para professores de disciplinas especiais de 2º grau. Peço palmas para Suzana da Hora Macedo. Se eu não resumisse o currículo, a gente ia ficar aqui mais 30 minutos. Vamos seguindo, convidando agora ela, que é licenciada em Letras, Português, Inglês e Pedagogia, possui pós-graduação em Docência Superior, Planejamento Educacional e Língua Inglesa, mestrado e doutorado em Cognição e Linguagem pela UENF, cursou período de doutorado sanduíche nos Estados Unidos, participou do programa de aperfeiçoamento para professores de língua inglesa nos Estados Unidos, na Fulbright, participou do programa da CAPES, de desenvolvimento de profissionais de educação básica na Irlanda, entre 2019 e 2020, é professora do Instituto Federal Fluminense, também é professora pesquisadora do Instituto de Pesquisas voltadas para o uso de tecnologias educacionais com foco em realidade aumentada e STEAM. Peço palmas para Larissa Cristina Cruz Brum. Seguindo, convido ela, que é mestra em Ensino e Suas Tecnologias pelo Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, pós-graduada em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação, especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, psicopedagoga e pedagoga licenciada pela UERJ, e também é membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Regional da Faculdade Salesiana e do Grupo de Pesquisa Learning Education at Auckland University, do Michigan e dos Estados Unidos. Peço palmas para Priscila Garcia Souza e Silva. Na sequência, ela é licenciada em Letras pelo Centro Universitário Fluminense, especialista em Literatura, Memória Cultural e Sociedade, mestra em Ensino e Suas Tecnologias pelo IFE e doutoranda em Letras pela UERJ. Também é professora do EBTT no IFE, Campus São João da Barra. Palmas para Aline Cardoso dos Santos Paravidini. E completando as nossas autoridades no assunto educação, convido ele, que é doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação Social pelo FRJ, mestre em Engenharia de Produção pela UENF, bacharel em Administração pela UCAM, coordenador e professor do mestrado profissional em Ensino e Suas Tecnologias no IFE, professor no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no IFE, professor no mestrado em Sistemas Aplicados em Engenharia e Gestão também no IFE e professor no doutorado em Cognição e Linguagem na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro.
Peço palmas para André Webb. Você prefere falar daí ou daqui do púlpito? Daqui? Perfeitamente. Antes de convidar a Suzana, então, para iniciar a mesa redonda, eu gostaria de lembrá-los que, mais uma vez, não teremos a próxima palestra. Então, antes de iniciarmos, eu estava vendo as nossas queridas convidadas debatendo quanto tempo utilizariam, que não iam poder utilizar os 20 minutos. Agora sim, vocês podem usar o tempo cheio, porque a gente pode prolongar um pouquinho mais. Não muito, tá, público? Mas, de qualquer forma, elas vão estar trazendo conhecimento e a gente vai estar à disposição para ouvir. Então, cada uma vai poder usar o tempo anteriormente estabelecido. Ok? Convido, então, para começar a abrir os trabalhos, Suzana da Hora. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui outra vez. Quem estava ontem, né, já me viu aqui no palco ontem, mas hoje eu quero só lembrar agora, nesse momento, eu estou aqui como professora do IFE, né? Nós três somos professores do mestrado em ensino de suas tecnologias. Então, nós viemos aqui trazer para vocês algumas pesquisas que nós estamos fazendo e gente que já botou isso na prática, né? Que são as nossas ex-orientandas, né? Priscila e Aline, tá? Então, assim, eu acho que vocês vão aprender muito, vão poder usar, inclusive, em sala de aula, né? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou passar, então, para a professora Larissa. Boa tarde. Eu estava conversando aqui com o André, eu acho que é uma mesa redonda, né? Porque depois a gente fica sentado assim, conversando entre a gente, eu acho que a gente fica bem mais à vontade. Mas se for preciso, eu vou lá. Eu preparei só uma apresentação bem rápida, que eu acho que a proposta aqui é a gente fazer esse bate-papo. Você pode colocar aí, então, o que está do SMES 2022? Bem, eu queria abrir essa conversa que a gente vai ter agora nessa tarde, início de noite, trazendo um pensamento aqui do nosso grande pensador e educador, o Paulo Freire, no que ele diz que ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E aí eu queria que vocês, nesse momento, pensassem assim, numa escola, numa sala de aula lá do século XVIII. Conseguem imaginar uma sala de aula do século XVIII? Não? Talvez uma sala com pouquinho aluno, não é isso? Com poucos alunos. E que acesso que eles tinham lá do lado de fora? Será que tinha livros naquela época? Nada. Que mediatizados eram esses alunos? Não tinha acesso. A não ser o acesso daquele professor, que era o único que estava ali no palco, transmitindo todo aquele conhecimento que ele tinha. Agora vamos pensar numa sala do século XIX, né? Uma sala do século XIX, talvez ainda alguns livros já, poucos, mas a conexão com o mundo exterior ainda era muito pouco, ainda era muito pequeno, e ainda permanecia aquela figura do professor, aquela imagem de que o professor era o único transmissor do conhecimento. E aí a gente vem já para o século XX, talvez uma ideia de uma educação mais democratizada, onde já temos uma sala de aula com mais alunos. E aí a gente começa a pensar assim, hoje, em pleno século XXI, que sala de aula é essa que eu trago, depois de tantas discussões, depois de tudo que vocês já ouviram aqui, do pós-pandemia, né, da época da pandemia, o que a gente consegue trazer? E aí... Tá então? Você pode passar? Aqui. E aí, qual o modelo de escola que a gente ainda traz? Vocês estão me olhando aqui, eu estou com um livro na mão, eu estou com papel,
E aí você fala assim, que tecnologia é essa? Vocês vão entender por que eu estou com esse livro aqui na mão. Mas aí a gente pensa assim, você sabia que o modelo de escola é aquele modelo ainda baseado na época da Revolução Industrial? Foi esse o modelo de escola foi baseado na indústria. Onde, sabe quem era o nosso produto? Sabe quem era o produto? É o aluno. O aluno era aquele produto que passa na esteira, e aí, ó, conteúdo de primeira série, conteúdo de segunda série, conteúdo de terceira série, e assim por diante. Todo mundo no mesmo tempo, todo mundo na mesma esteira, a avaliação é toda igual, o produto tem que sair perfeito, na embalagem perfeita. E aí a gente vem para o século XXI e pensa assim, mudou alguma coisa? Talvez sim. Mas o fato é que muitas escolas ainda, ou talvez, não digo escolas enquanto muro, enquanto parede, enquanto instituição, mas talvez aqui dentro a gente ainda pensa nesse modelo, porque nossos pais foram educados nesse modelo. Nós talvez fomos educados neste modelo, né? E aí as crianças, muitas vezes, são daquele mesmo formato às vezes de um modelo de indústria, no formato às vezes até mesmo de um quartel, filhinha, bate sinal, desce, vai pro play, toma lanche, volta para um muro de 4 paredes, volta para uma sala de 4 paredes. Então assim, quando a gente fala de tecnologias, a gente tem que ir muito mais além do que é realmente o ensinar. Qual é o nosso papel enquanto professor? E aí eu comecei a ensinar quando eu tinha 16 anos de idade. E aí eu sempre ensinei, desde aquela época, né? Eu trabalhava com língua inglesa. E aí para mim foi uma grande novidade ensinar crianças naquela época. E como professora de inglês, a gente sempre utilizou muitas ferramentas de áudio, de vídeo. E naquela época a gente utilizava aquelas fitas cassetes. Vocês lembram das fitas cassetes? De botar assim, play, rebobina a fita. Né? Quantos aqui usaram mimeógrafo? Olha lá. Baixa a mão. Não quero. Sem condenar a idade, tá? Aquele cheirinho de álcool que viciou muita gente, talvez, né? Saía assim, fresquinho, né? Não era? Tinha que virar, e quando aquele negócio borrava tudo, não é verdade? Então, quando a gente dava aula, a fita cassete às vezes embolava no aparelhinho lá, não lembro o nome do aparelho mais, né? Você lembra? Toca fita. Não, o videocassete era para você assistir a fita. A gente tinha a fita do Speak-Up. Eram os vídeos da Speak-Up, vista cara pra caramba. Sei quem lembra aqui, sempre professor de inglês vai lembrar dela. E aí a gente tinha que rebobinar, achar o ponto, voltava, tava demais e avançava. E aquilo pra gente era o máximo de poder levar alguma tecnologia para dentro da sala para os alunos. Porque eles podiam ver a imagem, eles podiam ouvir a fala de um nativo. Né? E aí a fita cassete trazia o áudio dos livros. E aí a modernidade veio, depois a gente veio com o CD, né? Depois já tinha o CD. Eu acho que depois da fita já foi o CD, isso mesmo. O CD tinha disquete, é verdade. Quantos aqui usaram disquete? Todo mundo usou disquete, né? Só que antes disso, eu esqueci de citar aqueles slidezinhos daqueles filmes, né? Lembra? Não é verdade? Eu usei isso também, Suzana. Vocês estão me achando com cara de velho, eu acho, né? Então, retroprojetor, era carrossel que virava. Então, eu me lembro que eu estudei numa escola de inglês que a gente tinha isso. Daí botava aquele disquetezinho assim, e a professora virava aquelas cenas, virava as cenas, e tinha um áudio tocando no fundo. Então, tudo isso foram tecnologias que foram avançando, que vem chegando até a gente, e hoje nós temos o que temos. Né? Só que o acesso à informação que nós temos hoje é algo, né, que não tem, que é imensurável. Então, e aí quando Paulo, voltando lá no Paulo Freire, quando ele fala que os homens aprendem mediatizados pelo mundo, e aí quando a gente pensa no que a gente tem na palma da mão hoje, a internet acessível, ou um smartphone, o que a gente tem com os nossos alunos aqui? A gente tem um mundo completamente conectado. Nossos alunos, eles podem estar conectados com o mundo inteiro. E aí a pergunta que uma vez me fizeram, quando eu estava lá no meu doutorado, lá nos Estados Unidos, perguntaram assim, Larissa,
O que você ensina para os seus alunos que eles não podem achar na internet sozinhos? E aquilo me fez pensar. Eu falei assim, o que eu posso ensinar? E aí, assim, o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje que vocês também não podem ter acesso na internet? O que eu posso fazer? Então, o papel do professor, o papel da gente enquanto educador, é exatamente mediar esse conhecimento. Não é tão simples buscar todas essas informações na internet. Vocês acham que é simples? Para mim não é tão simples assim, não. Você imagina para os nossos alunos também, para as crianças que estão chegando nesse mundo e precisam acessar essas informações. Então, a gente vê hoje que os nossos alunos têm todas as informações na palma da mão. E muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu já ouvi, e isso não é a fala minha, mas alguém uma vez falou assim, que a tecnologia, a internet, o smartphone, todas essas redes sociais, elas estão aqui, ou seja, elas aproximam as pessoas que estão longe, porém elas afastam aquelas que estão perto. Então, muitas vezes, eu estou aqui falando, mas tem gente completamente distante de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que estão longe de mim, elas estão perto, de certa forma. E aí eu vou falar para vocês agora nossa conversa, agora da nossa pesquisa, e o que me trouxe para essa praticidade, por que eu fiz toda essa volta com vocês, resgatando essas memórias de tecnologia, porque eu sempre pensei assim, como que eu consigo motivar o meu aluno no aprendizado? Como que eu consigo trazer algo que não seja simplesmente só analógico, só falar assim, abre o livro na página tal e às vezes o professor começar a ler aquele conteúdo e aquilo não faz o menor sentido para o aluno. Como que eu faço o conteúdo, como que eu faço tudo isso fazer sentido para ele? Então, usando essas ferramentas, me despertou esse interesse, de certa forma, pelo uso de tecnologias. E aí você pode pensar assim, nossa, mas você é de letras, né? Ter formado em letras, português, inglês, pedagogia, né? Tem outra colega de letras. Como é que a gente está falando aqui de tecnologia, né? Parece algo que está um pouco distante. Mas aí é que eu conversei até com o Suzano e falei assim, a gente tem que desmistificar isso. Não é porque você não é da área de tecnologia, ou simplesmente não é da área de informática, ou não sabe uma linguagem de C++ ou Java, não é por causa disso que a gente vai se distanciar dela. Então, foi quando desde do mestrado, a gente já vem estudando sobre isso, né, sobre o uso de tecnologia na educação, como que isso pode contribuir para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. E, então, no doutorado, eu queria um pouquinho além, né, eu queria fazer uma pesquisa um pouco além. E aí foi que eu conheci a tecnologia da realidade aumentada. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas alguém já ouviu falar em Pokémon Go? Já. Pronto. Realidade aumentada é exatamente isso, Pokémon Go. Nada mais é do que uma tecnologia que aproxima o mundo virtual do real por meio da integração de dispositivo como uma câmera de smartphone. Então você tem o real, eu tenho esse palco, tudo que vocês estão vendo aqui é real, e a partir da câmera do seu celular ou de um outro dispositivo móvel, você pode ver um objeto virtual ali. Então, esses filtrozinhos aí do Instagram, não tem esses filtros do Instagram que você bota a orelhinha, bota não sei o que, bota aquilo. Aquilo é uma realidade aumentada. Porque você tem o real e se você tira o celular, você não vê mais esse virtual, não é verdade? Você não vê mais aquela cena. Então, você precisa de um dispositivo e você precisa da cena real, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou ver se o vídeo vai rodar, a minha motivação na época. Isso foi lá em 2016 e por incrível que pareça, gente, sabe? Quando a gente foi estudar a realidade aumentada, a Suzana também, Suzana foi uma das minhas mentoras porque ela também tinha uma pesquisa super interessante de realidade aumentada, só que na área dela, eu falei assim, mas Suzana é da área de tecnologia, de telecomunicações, né? Fez um trabalho belíssimo de campo magnético na época, e eu falei assim, e eu de inglês? Vou fazer o quê de inglês, né? Com realidade aumentada. E aí, que eu falei assim, gente, a gente tem que se apropriar dessas tecnologias, de certa forma, porque são tecnologia, esses eixos da tecnologia, elas abraçam todas as áreas de conhecimento.
E aí a minha motivação foi o seguinte, eu falei assim, a gente não quer abolir o livro, por isso que o meu livro está aqui. A gente não vai abolir esse analógico, esse livro. Isso aqui é importante? Tecnologia vai substituir professor? Sim ou não? Não, nunca. Quem acha que tecnologia vai substituir professor, essa pessoa tem que ser substituída mesmo, porque não vai acontecer isso, tá? Não vai. Então, tecnologia vai substituir, de repente, o material didático? Talvez em algumas situações sim, mas isso aqui vai deixar de existir? Talvez sim, não sei, mas acredito que de certa forma a gente sempre vai ter algum material desse analógico. Tá aqui um papel, precisa de papel, tem que anotar alguma coisa, não é verdade? Quantos aqui precisa de uma agenda para escrever? Olha lá, a gente está numa, né? A gente precisa disso, né? Mas a gente também não pode deixar de conhecer essas novas ferramentas. E aí, quando a gente fala de realidade aumentada, eu pensei assim, eu sou professora de inglês, né? Na época, era só professora de inglês. Então, eu pensei assim, o aprendizado de inglês, ele pressupõe o quê? O ouvir, o ver, o falar, o escrever. Então, ele tem 4 habilidades. Eu falei assim, só o livro em si, ele não traz essas 4 habilidades. O meu aluno precisa ouvir, ele precisa ver. Eu preciso que essa realidade do material didático seja ampliado para ele. Eu falei assim, vou fazer um teste. Vamos ver se vai rodar aqui. E aí eu coloquei uma realidade aumentada, fiz um programinha numa criança de 4 anos de idade. Olha o que aconteceu. Sério? Aí eu falo assim. E o som da boca. E o trincinho da caixa. O que acontece? Olha, vem cá, vem cá. Spyglass. 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 Pirate flag. Aí ele está criando agora, Pirate Flag. Isso é isso. Pistol. Pistol. Ganhou. Huevos. Coins. Coins. Olha só, esse vídeo foi de 2014. A gente a realidade aumentada ela já existia, sabe desde quando? 1960. Eu falei assim, como que eu só descobri isso agora? 2014. Mas sabe por quê? Porque quando essas tecnologias elas são desenvolvidas, elas são inventadas, acreditem ou não, elas primeiramente vão para o mundo do entretenimento, porque é onde tem isso aqui, ó, tá? Então, o entretenimento é que ganha essas tecnologias primeiro. Aí depois de alguns anos, depois que essa tecnologia já deu o que deu lá, ou já está com outras inovações, aí a gente aprende ela aqui e traz ela para a educação, né? Então, em 2014 já tinha esses aplicativos, a gente começou a fazer experiências nesses aplicativos e a gente fez essa experiência. Então, naquela época ele não tinha Pokémon GO, então foi algo assim inédito, ele ficou assim, estatizado quando ele viu, nossa, os peixinhos estão se mexendo, você viu? Os peixinhos estão se mexendo, que incrível, o livro está parado, mas os peixinhos estão se mexendo. E aí, automaticamente, a criança falava, repetia o que ele estava ouvindo, tentava fazer interação com o meio, você viu que em algum momento ele, vem cá, olha aqui, o que está acontecendo? Olha a interação dele com quem está em volta, né? E, ao mesmo tempo, ele conseguia ouvir, fazer a parte do listening, que é muito importante para o aprendizado de uma língua. E aí esse trabalho foi ganhando mais proporção, virou uma minha tese de doutorado. Por conta dela, a gente foi para os Estados Unidos para poder fazer parte dessa pesquisa lá, né? E aqui já é um trabalho com o pessoal lá do IFE, que já é esse material aqui que eu tenho em mão. Isso. O aplicativo lê a imagem, né?
My name is Anna, and today I'm going to be talking about the present continuous, also called the present progressive. Colocou exercícios interativos também. Então, assim, esse foi a primeira parte dessa pesquisa. É uma pesquisa que eu tenho interesse ainda de pesquisa até hoje. Aqui é uma foto minha lá no programa na Irlanda, onde a gente fez um curso de aprimoramento na área de STEM. Para quem não conhece STEM ou STEAM, é o acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje a gente já tem introduzido nesse acrônimo, nós temos o A, que é o de Arts, então de STEM ele virou STEAM. A gente tem alguns programas, alguns projetos nessa área. No IFE, inclusive, a gente tem um laboratório Maker, e ali tem projetos relacionados à robótica e de hands-on, que é muito bacana. Protótipos que os alunos fazem com madeira, com papelão. A gente faz óculos virtual de papelão. Eu estou com uma turma da pós fazendo óculos virtual. Então, assim, é algo que eles estão aprendendo ali para poder levar para a sala de aula. Então, a nossa grande proposta é essa. O que eu consigo aprender aqui? Até porque tem várias escolas que hoje já têm laboratório maker e a gente não quer que esses laboratórios fiquem fechados sem ter profissionais ali capacitados para atuarem, né? Então, a gente está trabalhando com eles. Então, seria esse interesse de pesquisa. E a pesquisa atualmente, ela já está ganhando um pouquinho mais de corpo. A gente já tem o APK. O APK é uma prévia de um aplicativo. Antes de você pegar um aplicativo no Play Store, né? Antes de pegar um aplicativo, baixar, a gente faz um APK. Então, esse já é um APK que a gente já tem disponível, por isso que eu trouxe o livro, se quem quiser depois manusear e ver como que é fácil manusear uma aplicação de realidade aumentada. Bem, esse é o APK instalado no celular, criado no Vuforia. Então, quando a gente clica nele, aparece aqui o Unity, onde nós colocamos criamos os objetos de aprendizagem e iniciamos o APK. E aqui nós temos a imagem target, que é o do livro. Então, quando ele reconhece a imagem, ele automaticamente aparece no vídeo. Daí nós podemos pausar, ou até mesmo clicar no vídeo completo, e daí ele encaminha para o vídeo. ESL Library. Adjectives. Volta aqui. Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. Daí nós vamos fazer uma demonstração aqui com outra imagem target que a gente configurou. Page 103. É um arquivo de áudio. 2. Strategy plus. Exercício. Just. Listen to 4 phone conversations. Write Pause. E just each time the speakers use it. Then, practice the conversations with a partner. Essa imagem target, que quando o celular é posicionado, a câmera é posicionada em cima da imagem, automaticamente aparece um arquivo de imagem. Isso tudo configurado lá no Unity. Bem, é isso, gente. A proposta da minha fala foi trazer algo assim mais prático, né, mais concreto para vocês. E espero também, acho que ele acredita que também é a proposta aqui das meninas. Espero que vocês tenham gostado. E eu trouxe aqui esse material para quem quiser depois experimentar, tá no meu celular, esse APK. E aí fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.
essa menina, a minha, está escrito Suzana. Se puder passar em PowerPoint, eu prefiro. Suzana. Bom, gente, nós trouxemos algumas coisas. Não viu dela, não? Hein? Não viu dela, não? Não enviaram. Então, Mas vai pegar o pendrive. Calma, gente, que bolsa de mulher tem tudo, o problema é achar. Tem 2 pendrives que tem a apresentação, todos dois. A gente sempre traz um backup, manda para o e-mail, bota na nuvem, porque tudo pode estar errado. Qualquer um. Hã? É só uma, Suzana Fórum. Aí você traz sempre assim, né? Bota no WhatsApp, tudo que puder, todas as redundâncias possíveis. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês algumas das pesquisas, né, que eu tenho realizado lá no IFE, né, com os nossos alunos de mestrado, tá? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo assim, na nossa cidade, na área de tecnologias digitais. A UFRJ também tem, né, na parte de cognição e linguagem também tem, não é isso, Aline? Foi você que fez o mestrado lá, foi quem que fez na UFRJ, na UENF? Alguém foi, né? A UENF, você fez na UENF, né, o mestrado. Pois é, a UENF tem também, né, o mestrado, doutorado, que tem uma parte de cognição e linguagem que lida com tecnologias, né? E aí lá no IFE nós temos o mestrado em ensino e suas tecnologias, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, né, que eu já orientei para vocês terem ideia. Eu sou engenheiro eletricista, tenho licenciatura plena também. E eu e André fizemos o doutorado em informática da educação lá na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, para vocês terem uma ideia das propostas, né, se alguém tiver interesse em fazer o nosso mestrado. Pode passar, por favor. Então, esse aí foi meu doutorado, como a Larissa falou, foi em realidade aumentada. Eu dava aula no curso de telecomunicações, né? E o que acontece? As ondas eletromagnéticas estão aqui na nossa cabeça, não é? Mas a gente não vê. Se você ligar um rádio aqui, ele vai tocar. A onda está na nossa cabeça. O telefone vai tocar. A onda está na nossa cabeça, mas ninguém vê. Então, no curso de telecomunicações, os alunos tinham muita dificuldade, né, em enxergar os campos magnéticos, né? Você tem que trabalhar com isso. Nós temos antenas, etc., rádios, e eles tinham essa dificuldade. Eu falei, bom, então a partir dessa dificuldade eu vou tentar achar uma solução. Então vocês vejam ali, como disse Larissa, a realidade aumentada, ela mistura o mundo real com o mundo virtual e coloca na tela. Então o mundo real, vocês vejam que aquelas linhas magnéticas, elas são o mundo virtual. E eu estou com aquele marcador e um ímã na mão, né? Então, o mundo real, eu, o ímã e o marcador. E o mundo virtual é o campo magnético, que então vai ser superposto na realidade aumentada, no ambiente de realidade aumentada. Então, na tela do computador aparece isso aí. Então, eu fiz isso com motores, né, porque também tem a interação dos campos magnéticos nos motores. Fiz também com norte-sul, né, interação entre norte-norte, norte-sul, etc. Então, assim, para vocês terem uma ideia de como foi essa pesquisa de doutorado. Tá? Então vamos lá agora as pesquisas, pode passar, por favor. A Priscila, que foi um presente que caiu do meu colo, ela está aqui, ela vai falar melhor para vocês depois. Ela trabalha com educação infantil. Então eu vou deixar a Priscila falar, tá? Então eu fui orientadora, a Silvia me ajudou demais. E aí a Priscila anda sozinha, mas depois vocês vão, né? Pode passar, ela vai apresentar aí a vocês, tem
né? Depois eu passo, coloco no grupo dos diretores, né, o QR Code e o link e tudo, para quem quiser baixar, usar com seus alunos. Depois ela vai falar com vocês. Pode passar. Bom, essa é a pesquisa da Soraya, ela é professora de Geografia do ensino médio. Nós usamos realidade aumentada, né, e fizemos uma UEPS, que é uma unidade de ensino potencialmente significativa para o estudo de geologia na geografia. Então, onde que a gente usou a realidade aumentada? Na crosta terrestre, né, nós temos aquelas camadas. Então, na realidade aumentada, o aluno podia ver a terra abrindo, assim como se a gente cortasse, né? Abria e fechava. E aí, quando abria, o aluno via todas as camadas da crosta terrestre, né? E ia entrando, né, para o centro da Terra. Então, também é muito interessante. Depois vocês podem olhar lá, o André vai passar, né? Como é que a gente pode acessar isso tudo. Ela para qualquer pessoa usar. O nosso mestrado é público. Qualquer pessoa pode usar os nossos produtos, tá? Os produtos, quando a gente fala assim, gente, mestrado profissional em ensino de suas tecnologias, mestrado profissional é um mestrado que tem que ter um produto no final, tá bom? Então, o produto da Soraya foi essa UEPS. Quem quiser dar essa aula, tá tudo lá, o passo a passo que pode fazer. Essa pesquisa do Murilo, ele trabalha na UF, e vendo que os alunos que entravam no curso de economia tinham problemas com a matemática lá de trás, ele é de TI, então ele criou uma plataforma de ensino de matemática, fazendo uma revisão de toda aquela matemática lá de trás que ia ser usada no curso de economia. Então, para dar uma base melhor aos alunos de economia. Foi muito interessante também, e a gente conseguiu ver um avanço muito grande. Eu fui co-orientadora, e a professora Anabel, da UENF, foi a orientadora. Aqui também eu fui co-orientadora, que foi a Silvana, que ela é da nossa rede, e ela trabalhou no campo, né? Então ela criou uma proposta de uma UEPS, né? Proposta de aprendizagem do meio ambiente aplicada na educação do campo. E aí o que ela fez? Ela usou mapas conceituais, outras estratégias para ensino no campo, tá? Aplicada à educação do campo. Então ficou muito bacana também. Eu fui co-orientadora. Vocês vejam que essas aí já não usam mais realidade aumentada, né? Então só depende do que a pessoa quer fazer. Essa aí também fui co-orientadora. A Cleidiana ensinou empreendedorismo usando as tecnologias digitais de informação e comunicação. Tá? Então, ela usou Kahoot, mapa conceitual, várias coisas para ensinar empreendedorismo. Então, tem essa aula pronta, né? Essa sequência de aulas está prontinha lá no nosso site, que o André vai passar para vocês. Bom, essa aí foi uma moça do mestrado em ensino de física. Tá? A orientadora foi a Renata e eu fui a co-orientadora. A gente fez uma UEPS para estudo do conceito do campo magnético. Lá. A Adriana, ela é professora do ensino médio, né? E aí o que acontece? Todo mundo aqui já estudou o campo magnético, mas ninguém lembra, né? Então, foi um ambiente de realidade aumentada para ensinar o campo magnético no ensino médio. Então, ela criou essa UEPS. Esse aí já é o Elias, ele dá os circuitos elétricos lá no IFE de Itaperuna, campus Itaperuna, né? E eu dou aula de circuitos elétricos há 35 anos. Então, a gente se aliou para fazer alguma coisa na nossa área, né? Então, o Elias, ele usou simuladores e foi interessante que a gente estava bem na pandemia, né? Então, o aluno não tinha como ir ao laboratório, estava tudo fechado. E aí, então, os alunos usaram simuladores para aprender circuitos elétricos. Tá? Já a Milena está aí, orientadora junto comigo, a Milena, que estava na mesa redonda anterior, né? O uso pedagógico de smartphones como instrumento da sala de aula invertida, né? A gente trabalhando, né, com o aluno como centro da aprendizagem, potencialidade para o ensino de geografia em uma escola do campo. Então, a Lidiane, ela trabalha naquela escola lá de Morangaba. E ela, então, ensinou usando a sala de aula invertida e smartphones. Então, vocês vejam, né, que há várias possibilidades. Pode passar. Agora eu estou orientando o Cristiano, né?
ele está trabalhando, ele é professor do IFE Guarulhos, ele dá aula de teclado, né, na formação de professores. Então, nós estamos criando uma webs para trabalhar com sala de aula invertida para ensino de teclado com colaboração e em conjunto, né? Então, ainda, ele já defendeu até o projeto e nós ainda estamos trabalhando nisso e com certeza vai ser bem interessante. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês, só para vocês terem uma ideia geral do que pode ser feito, pode ser utilizado, está tudo lá no nosso site. Gente, Priscila, então agora vai começar com vocês. Só isso, né? Só isso. Suzana é um povo que trabalha com mentoria em todas essas áreas. Você está com o microfone comigo? Porque o som faz muita diferença para mim. Foi. Ah, ótimo. Faz diferença para vocês agora? Por isso que eu estou aqui, para falar como o som, a música pode fazer diferença na sua vida e na vida do seu aluno. Eu sou professora há muitos anos e quando terminei o mestrado, fui promovida a gestão. E hoje eu penso, como eu era feliz quando era professora. Quantos professores temos aqui hoje? Graças a Deus. Vocês são guerreiros. Obrigada. Aliás, eu estendo o meu agradecimento à Suzana. A Suzana fala que foi um presente me orientar, mas na verdade tem um professor que tira de você o que você tem de melhor e desperta todas as suas habilidades, é quando realmente a gente cumpre a missão de ser professor. E foi isso que a Suzana fez comigo. Eu comecei a trabalhar com música muito cedo. Eu vou vir para cá para olhar também, porque eu sou muito visual, tá? Tem como deixar um pouquinho aceso para ver? Isso. Porque você pode olhar para mim e eu olho para você e tem uma troca. Olha para mim, quero crer que você vê. Olha para mim. E aí diminui o número de celulares acesos na plateia. Você fica coagido, isso não é bom? É bom para você, é bom para a gente que está falando. Trabalhar com música é essa leveza na vida, na aula, e trazer essa perspectiva para vocês, para dizer que vocês não precisam ser músicos profissionais para fazer música na escola. E a criança, o adolescente, eles precisam de música. O professor também precisa, tá? Quando eu trouxe a proposta da música, eu trouxe incluindo a temática da diversidade. E como o mestrado no IFE é voltado para a tecnologia, e a gente tem que trabalhar essa perspectiva do produto, então a gente ficou numa sinuca de bico. Eu compus 8 canções com os meus alunos em sala de aula. Eu não sou compositora, tá? Eu sou professora de música. A gente anda com a fila pela sala de aula, pela escola, assim. As meninas são muito inteligentes. E eu tenho que cantar bem baixinho, porque lá na minha escola, o trânsito da fila precisa ser em silêncio. Mas uma turma de 6, 7 anos não faz silêncio na fila. E você tem 2 opções: beliscar todos eles, andar a fila toda, e a gente pode fazer o musical, e só vai ter pela escola. E mesmo assim tem colegas professores que não gostam de ouvir o quando estão dentro da sala de aula e você está fora, né? Você passa por isso? O seu som atrapalha o seu colega professor? Puxa, isso não dá para mudar. Mas então eu comecei a criar canções com os alunos na fila. E aí eles me pediam assim, faz outra. Eu falei assim, hoje não dá. Hoje vai ser a mesma, eu vou só mudar as palavras. E de acordo com a turma que estava, se ela mais agitada, ou tinha um ranço muito grande, ou um ranço pequeno, quem riu tem ranço. Eu ia cantando. As meninas são muito inteligentes. Os meninos perturbavam. E os meninos são muito fedorentos. As meninas são muito piolentas. Os meninos
tenho mais palavras, e vou andando, e na verdade são paródias ou paráfrases. Quando você pega uma melodia que não sai da sua cabeça e bota qualquer outra palavra, depois que eu sofri com a Covid, eu faço isso com qualquer música agora. Não preciso nem pensar. Eu troco, a memória não ajuda. Mas a música vem nessa perspectiva. Então, a gente uniu a diversidade, a criança e a música produzindo significado e as tecnologias digitais. Por que a música, com essa ênfase de produzir significados? Porque a vida toda, e Larissa falou muito bem isso aqui, sobre a indústria, sobre o militarismo. A música veio com essa pegada de trazer ordem. Meu lanchinho, vou comer. É para dar comando. Você vai ficar quietinho na sala, ou você, para qualquer coisa, o professor vai lá e coloca uma música de comando. A música de comando não faz pensar, não traz reflexões, então precisa de algo novo. E aí, a gente começou a trabalhar com o Kandal, com as perspectivas das diferenças culturais, e trabalhar a diversidade, porque todos vocês que trabalham com escola sabem que tem crianças de todas as cores. Tem crianças de todos os tamanhos. E hoje, atinge a escola o padrão da beleza 93% das crianças. É uma pena, né? A criança não se acha bonita. 93% das crianças do Brasil. É a última pesquisa da Unesco. A última pesquisa sobre saúde infantil. As crianças não se acham bonitas. Então a gente precisa, enquanto professor, fortalecer. O adulto também não se acha bonito, né? Por isso tem tantos remédios e tantas coisas e tantas opções. Mas essas habilidades emocionais a gente trabalha na educação infantil, na adolescência. É só ser professor que você vai trabalhar todas essas habilidades. Então, eu tive que fazer uma pesquisa pela BNCC, e eu não sei se vocês sentem arrepio, mas eu sinto toda vez que eu falo BNCC. Autocuidado, autoconhecimento, repertório cultural, comunicação, cultura digital e empatia, que eu selecionei para fundamentar a minha pesquisa. E todos eles têm a ver com diversidade, emoções e valorização, verbal, oral, corporal, protagonismo, respeito. Então eu escolhi da BNCC o que ia fundamentar todas as minhas canções e para que elas serviriam. E depois eu pesquisei, né, que canções que eu vou usar. Porque eu não comecei a compor porque assim, eu sou maravilhosa, vou compor uma canção e elas vão ter a ver com a BNCC. Não foi assim. Eu pesquisei, eu preciso achar canções que falem sobre a diversidade. E aí, sobre cultura, eu tenho aqui, ó, o que é infantil e são de outras faixas etárias. Para a educação infantil, eu encontrei dentro das minhas palavras-chave esse quantitativo. Então, enquanto professora de música, pedagoga, da faixa etária de educação infantil, eu me percebi num vazio, num vácuo. Eu não tenho. Em 2017, 2018, eu tinha esse resultado. 13 canções falavam sobre a naturalidade das diferenças, mas não falavam quais diferenças. Só ensinava a criança que era natural ser diferente. Mas o que é ser diferente? Como é ser diferente? Como é se aceitar? 11 sobre personalidade. Você já tentou conversar com uma criança sobre personalidade? E cantar para ela? Ela vai rodopiar, girar, qualquer coisa, mas ela não está refletindo sobre o que você está cantando. E isso perdura por várias canções. Então, esse aqui foi o resultado da minha pesquisa quando eu decidi trabalhar com diversidade. Então eu falei, bom, vamos lá, né? Vou para a sala de aula. E na sala de aula, eu fui testando possibilidades com os meus alunos e fiz com a turma de maternal uma música que falava que tudo bem, você não está triste hoje, você não está bem, porque todo mundo faz nhenhenhen. E a conversa começou assim, sabia que todo mundo faz nhenhenhen? Pode fazer nhenhenhen hoje? Maternal faz muito nhenhenhen. Não quer trocar de lugar, não quer dividir o bambolê, não quer dividir o lanche, quer ir ao banheiro, faz nhenhenhen. E aí eu comecei a conversar com eles e falei assim, a vovó faz nhenhenhen. E eu percebi que aquilo fazia sentido. E a gente começou a trabalhar essa canção em sala de aula. Eu com violão, tocando o básico. Porque eu sou um musicista
de violino, do lado clássico. Então, tudo meu popular, teclado, violão, é só Lá, Ré e Sol. Por isso que as minhas canções, isso é fácil de aprender hoje no YouTube, você encontra qualquer professor que ensina. As minhas canções são fáceis e pequenas para que um professor que queira fazer e não tenha tanto domínio consiga fazer. Toda emoção tem nome, porque às vezes o problema da criança ou do adolescente é não saber dizer o que está sentindo. Uma angústia enorme, alguma coisa ruim, e aquele choro, aquela agressividade, você pergunta o que é e não sabe dizer. E para quem está em sala de aula, dar nome às coisas ajuda a resolver os conflitos, não é isso? Ajuda? Então a gente fez essas canções. Nossos Sentidos é Bom Sentir e Super Sentidos foram canções que eles me propuseram. Tem que ter uma canção de super-herói, a criança sempre tem que ter. Então a gente fez uma canção de super sentidos e isso foi discutido em sala de aula. E depois eu enlouqueci, porque eu fiquei com aqueles papéis, com aquele monte de ideias dos alunos pensando, como que isso vira música agora, meu Deus, me ajuda. Manda uma inspiração divina. Cada esporte é do seu jeito, porque os meninos também queriam. Jeito de entender a vida e todo cabelo é bom. Foi uma canção que eu fiz com o meu esposo, porque o meu esposo é negro. E aí fala assim pra você, é muito bom falar de diversidade, você sendo branquinha. Quero ver você fazer essa música do cabelo com as suas garotas. E aí a gente começou a trabalhar a música do cabelo e houve um empoderamento. As garotas começaram a soltar os cabelos na sala de aula, saculejar, quando todo mundo queria ter o mesmo cabelo. E mostrar o que é diferente é bom e a música traz isso. Essa música do Todo Cabelo é Bom teve até uma censura no mestrado. Foi Bianca, da banca. Ela pediu para eu mudar uma coisinha na música. Pede para um compositor mudar uma coisinha. Respira fundo, pensa, o mestrado é uma coisa que a gente faz uma vez, depois a gente não pensa em fazer de novo, mas tudo bem, vou mudar. E aí, você tem essa perspectiva, ó, emoção, sentidos, cultura e personalidade, e eu estava satisfeita. Tenho meu produto de mestrado, vou concluir, tá tudo bem, vou sair cantando por aí. Todo cabelo é bom, bobeira tá na cabeça, tudo que é seu é dom, é lindo, nunca se esqueça. É lindo, nunca se esqueça. Liso de cachinho, curto ou compridinho, coque ou de trançar, reto de repique. E aí todas as garotas colocaram perucas coloridas e a gente dançava isso e foi uma grande festa. Da mesma maneira que foi uma grande festa, todo mundo faz nhenhen. Nhenhen. É uma música bem jodinha, que não vai sair da sua cabeça. Nhenhen, nhenhen. Os nenéns davam de bumbum para os papais e quando chegava na parte assim, minha avó também, meu papai também, aí a gente sentia um rancor, o ranço da criança, a expressão. E música é expressividade. Então, o que você pode trabalhar com a música, além da diversidade, é muito grande. Repertório cultural, palavras, sentimentos, expressões, e começam a surgir coisas que vão muito além da própria música. Mas começa com a música deixando de ter o sentido único da dança, sentido único do relaxamento, deixando de ter o sentido único do comando. A música para ter a intencionalidade de ter outros sentidos. E isso é fácil para você que é professor. Porque você pensa na intencionalidade o tempo todo quando você faz o seu planejamento. E a minha proposta de trazer hoje para você a praticidade não é dizer para você, nossa, eu fui genial, porque eu fui, tá? E eu fui genial. Mas não foi isso que fez no meu trabalho bom. Mas a intencionalidade, o que ele podia mudar na perspectiva da educação, fez o meu trabalho brilhar, porque as crianças brilhavam e mudavam e se mostravam muito mais engajadas. Como a música mediada por tecnologias digitais pode contribuir para aprimorar a concepção infantil sobre diversidade? Essa era a pergunta do meu trabalho que eu tinha que responder. Fiquei tanto tempo empacada. Porque me disseram assim, olha, só a música e só o seu CD não vão atingir todos os pontos para um trabalho digital.
Falei para a Silvia assim, Lucia, que legal, né? Para mim, para você e para a pessoa que disse isso, para o avaliador. Eu voltei para casa e eu botei em teste o que hoje eu aprendi o que é. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa de Michigan com a professora Barbara Oakley. E ela é genial, porque ela lançou vários livros sobre aprendendo a aprender. E fala que o cérebro da gente está no modo difuso quando está relaxado. E foi como a gente passou a pandemia toda, no modo difuso. E como você estava aqui, ou tem alguém que está ainda aí no seu celular, está no modo difuso. Mas tem gente também que está no modo focado, que está olhando para mim e está interessado, quer prestar atenção. Esse modo focado deixa a gente tenso, mas faz a gente aprender de uma forma para resolver o problema diretamente. O modo difuso deixa a gente criativo, para a gente criar e fazer novas coisas. E é importante essa alternância. E eu fiquei no modo difuso e descobri que havia uma fábrica de aplicativos gratuita na internet. Eu falei, esse é meu lance, eu vou me agarrar aí, vou botar minhas músicas dentro do aplicativo. E aí os professores vão poder acessar o meu aplicativo de qualquer lugar, usar as minhas músicas. Mas e aí, o que eles vão fazer? Aí eu falei, não tem que fazer mais. Eu vou botar as minhas ideias das aulas. E aí meu marido falou assim, nossa, você acha? Então eu vou pesquisar aplicativos para facilitar a vida do professor, porque aí ele não tem que pesquisar, ele já vai saber para que serve e como que usa aquele aplicativo. Aí ele falou, gostei. Aí eu vi funcionar. Então, no meu aplicativo, você tem essa perspectiva de ter o CD, as atividades que eu faço com os meus alunos, fazia, né? Porque agora eu estou na gestão, não faço mais. O songbook, que tem todas as canções facilitadas. Ré, lá, sol, ré, são 3 dedos no violão. Sol, são 3 dedos em outra corda. Lá, são 3 dedos em outra. 3, 3, 3. Tem colaboração, porque você pode colaborar com o que você fez de diferente. Olha, Priscila, eu usei sua música e fiz assim, e a gente tem um ambiente de troca no YouTube e no Facebook. E tem as ideias dos aplicativos que você pode consultar. Para que é esse? Para que é esse? Para que é aquele? E assim, o meu aplicativo agregou diversos produtos. Aqui na revista digital, eu mostro para você como eu uso aplicativos assim, os mais fáceis que eu achei. Porque, não sei você, mas quando o professor pega o celular na sala de aula, com um grupo de criança, a sala vira o quê? Só você, imagina a cena, está segurando o seu celular, digitou a senha, rolou para cima para procurar o aplicativo. A sala virou um mar de rosas. Você abriu o aplicativo e agora você vai propor a atividade. Ou você vai ficar segurando o aplicativo aberto antes de travar a tela, até todos os seus alunos estarem ali olhando para você. Então, a vida do professor é essa. Para usar a tecnologia, se você é um professor que está na turma, 2, 3 tempos, ou é o professor regente que está o tempo todo, você tem que driblar até o tempo que a tecnologia trava, fecha. E a gente pensa nisso porque está nisso. Então, quando eu fiz o meu aplicativo, foi para que você acessasse a tela, sem que a tela mudasse o assunto, para que você pudesse tirar o celular e atender um aluno, voltar e ter essa perspectiva. Então, eu gosto muito de usar um gravador em sala de aula. Alguém que já fez narrativas digitais? Não. Gente, é maravilhoso. Você usa só o seu celular, um gravador que já tem o seu celular, e pode gravar uma história colaborativa. E é como se você passasse um microfone e falasse assim, começa a sua história agora. Era uma vez... Era uma vez uma professora de música que queria ajudar seus alunos, mas eles não queriam nada com ela. E que está me deixando encantado das soluções que ela arrumou. Você pode me contratar para ser professora no mestrado.
E aí, você ter essa vivência com seus alunos e criar uma história a partir daqui é genial. Mas é melhor ainda quando você pode gravar e ouvir isso com eles depois. Por quê? Outras perspectivas têm essa questão da narrativa digital e tem vários escritores, técnicos, filósofos que falam dessa perspectiva. Olha o que muda. A criança começa a história. Aí. O vício de linguagem você pode resolver naquela história, porque quando você ouvir, você vai perguntar para o seu aluno: o que você acha que está estranho aqui? E eles vão trazer para você essa perspectiva. O outro começa com então, daí. E essa perspectiva de se ouvir traz uma reflexão, uma vivência diferente para o aluno. Então, é uma coisa muito legal. O gravador, você não precisa baixar todo. O celular tem um gravador. Você pode clicar para mim aqui, ó, no Música e Tecnologia? Não acontece nada. Não. Você não sabe clicar. Tá dois. Você tem problema. Problema de usuário. Quando você entra aqui no Música e Tecnologia, e todos esses materiais, e-book e songbook, estão disponíveis no aplicativo. Que bom que você pode baixar o aplicativo e acessar, né? Aqui no Música e Tecnologia, você vai ouvir algumas histórias que os meus alunos contaram. E eu gravei. Contaram, eu gravei, alguns sabendo, outros não. Quem é muito expressivo, geralmente pergunta para você assim: tá gravando? Tá gravando? E você continua gravando, e ele continua gravando ainda mais feliz. E depois, quando você faz uma história colaborativa, você pergunta para os seus alunos assim: vamos mudar agora e gravar de novo? A ideia é que os vícios de linguagem e que a coesão da história, que o elo de ligação, os conectivos e que a perspectiva de construção, da criação, da imaginação, você está mediando um processo gigantesco. E tudo isso começou com um gravador, que já tem no seu celular. Mas tem outros aplicativos que eu coloco lá para você, e tem um que os meus alunos adolescentes gostam muito. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo é que, por causa do mestrado, eu assumi a gestão. Mas os alunos que eu estou agora coordenando, que eu sou orientadora educacional lá no Macaé, eles foram meus bebês. Eles foram meus alunos de música. Isso é um privilégio muito grande. Que ele entra em nhenhenhen na minha sala e fala: vai começar de nhenhenhen? E um dia você lembra? Claro que eu lembro, eu não esqueci disso. A perspectiva de troca e de relação sua com o aluno vai além da tecnologia. A tecnologia é só um recurso. E se você tiver e souber quais são os melhores aplicativos, isso faz de você um professor muito melhor. E essa é a perspectiva do meu aplicativo. Então, você não pode sair daqui hoje sem baixar e colocar o aplicativo aí e depois mandar um feedback lá no final do aplicativo. A figurinha e toda a parte visual do aplicativo eu criei no Canva, que eu aprendi a utilizar a partir do mestrado. No mestrado a gente tem essa vivência com múltiplas ferramentas, com múltiplos profissionais, com pessoas que estão com o povo em todas as áreas. E traz essa riqueza para a sua vivência em sala de aula. Então, assim, se você está em campus, né? Eu estava em Macaé, eu tinha que vir para cá. E tem a possibilidade de entrar no mestrado para aprender mais. Esse é um mestrado que vale muito a pena. Eu não só aprendi muito, como mudou a minha carreira. Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui um pouquinho. Ó, quando eu proponho a música dos sentidos, que foi uma brincadeira que a gente começou em sala de aula, os alunos demoram na aula de música, todo mundo quer aterrorizar a aula de música. E aí eu falei assim, não é possível, vou fazer uma sessão aqui de relaxamento. Eu falava outro nome, mas eu não posso falar aqui porque tem gente gravando. Era uma sessão que tudo que era ruim saía da criança. Tem em algumas igrejas. E aí eu fazia na minha aula, do lado de fora.
E aí a gente deitava e enquanto eles estavam deitados, eu estava feliz, saltitando, com a música tocando, com um tecido colorido. Era maravilhoso para mim, era para eles, então estava tudo certo. Ao nascer do sol, ver o azul que coloriu o céu, ouvir os passarinhos inventar canções, voando como gaivotas de papel. É bom cheirar as nossas flores no quintal, provando das abelhas o seu mel, sentir a areia pelas mãos molhadas pelo mar, construir castelos pra sonhar. É bom sentir, de várias formas, né? E as crianças começaram a chegar em casa querendo molhar as mãos na areia, querendo cheirar as flores. Isso não é bom? Isso muda a perspectiva de uma criança que está sempre no celular, ou que não tem o celular, ou que não tem mais nada. E às vezes muitas das nossas crianças são assim. E essa música me encantou, mas ela tem várias versões, porque nós somos muito diferentes, né? Perceberam a diferença? Então, quem é mais agitado e tinha momentos para fazer esse tipo de música. Então, são essas canções que você vai encontrar aqui. Essa aqui é a predileta, acho que de muita gente que me procura. Seu cabelo é bom? Quem foi que inventou que cabelo é ruim, gente? Essas construções aleatórias, agressivas, abusivas, sobre as emoções, sobre o padrão de beleza, sobre a religião, sobre a vida, isso destrói a humanidade. Nós somos professores, somos responsáveis em mudar isso. Então, se eu pude mudar uma galera que passou por mim enquanto era professora de música falando que o cabelo era bom, você também pode. E você pode usar o meu aplicativo. Eu não tinha aplicativo, agora você tem. Então, tantas coisas você pode fazer com o aplicativo. Tem um aplicativo que está aqui na lista de aplicativos que os adolescentes hoje gostam muito de usar comigo na sala. Às vezes eu entro e dou uma bronca. E aí eu falo assim, o comportamento tem que mudar, a postura tem que mudar. Vamos ouvir uma música. Na sua sala de aula tem uma caixa de som? Tem? Tem gente que não tem. E aí como é que faz para ouvir a música? Cada um no seu? Assim? Credo. E aí, para mudar isso, se você tiver 2 celulares ou 3 na sua sala de aula e ligarem e usarem esse aplicativo, o mesmo, AmpMe, está na lista ali. Quando os 3 estiverem ligados, tocando a mesma música, a ampliação sonora está multiplicada por 200%. Os meus alunos adoram fazer isso, porque quando a gente pega os 4, 5 celulares e liga, parece que a gente tem uma sync, uma danceteria na sala de aula, com 3 ou 4 celulares. É um aplicativo gratuito. Não são recursos que alguém tem que descobrir e dizer para você como é que usa, porque o professor não tem tempo para ficar procurando aplicativo e descobrindo para que ele serve. É mentira? E então, não é só a minha pesquisa, mas tem pesquisa dos meus colegas, de outros
alunos do MPET que se propõem a pesquisar aplicativos, testar e oferecer em suas pesquisas para que serve e como usar. Então, quando Suzana fala para você, acessa lá o site do MPET, dá uma olhada nas pesquisas que a gente tem, é porque você vai encontrar esse tipo de recurso que pode transformar a sua sala de aula. E antes da gente terminar aqui, porque acabou meu tempo com certeza. Isso, de novo. Acabou meu tempo com certeza. Eu não sou eu. Eu queria falar para vocês assim, quando eu começo o meu dia, eu recebo um professor na minha escola e abalado, e isso acontece todo dia, e hoje tem uma família abalada na minha escola, porque caiu um andar de um prédio com a ventania em São Paulo e faleceu a vovó em Macaé. E a gente entra para tomar café cantando. Eu sou feliz, alegre e forte, tenho muita sorte onde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. Essa música não é minha, é da Marisa Monte. E ela acabou de lançar. E eu faço uso de muitos refrões e de muitas partes da música com os meus alunos. Esse olha pra mim é um. Quando eu entro na sala, ninguém está olhando pra mim, eu começo. Olha pra mim, quero crer que você vê. Olha pra mim. Luciana Mello. E essa eu adoro. Vocês vão gostar. Eu te amo calado, como se fosse uma sinfonia de silêncio e de luz. Canta 3 vezes e só depois se deleita no silêncio que vai chegar. Mas canta direito, eu treino em casa um pouquinho para não passar vergonha, porque se você dá aula para pré-adolescente, é um problema. Então, use a música com intencionalidade, porque é essa perspectiva que vai trazer leveza e vai transformar a sua aula. Tem muito material, tem muita ideia legal no que eu trouxe para vocês e está disponível no aplicativo. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês. Calma, gente, calma, professor. É o seguinte. Bota aí na tela de novo, meu amigo usuário, genial. É uma tela que tem um QR Code, depois Suzana vai colocar no grupo. Caixa de música. Quando você usa um aplicativo gratuito, você não tem direito a lançar ele na Apple Store, nem na Play Store. Então, você consegue achar o aplicativo, esse QR Code aqui. Você... Não estava indo porque estava no modo apresentação. Agora que no site do programa do MPET também tem o link que você pode acessar. O songbook, o e-book com os aplicativos, é uma relação de aplicativos, tem também a letra das canções. Então, assim, tem muito material que você pode pesquisar, também está tudo lá no site do MPET. Se você entrar lá, MPET, Instituto Federal, o André vai mostrar. Porque tem muita coisa boa lá, gente. E a minha turma foi a primeira. André, foi a melhor turma. Gente, boa tarde. Vou levantar também. Você pode botar o meu e a Aline. Primeiro, agradecer a professora Suzana pelo convite. Fiquei muito feliz. Reencontrar a Priscila. Priscila é um evento, né? E fazia quase 3 anos que a gente não se via. E faz muita falta essa energia que ela tem. Então, vou esperar o pessoal colocar ali nos slides. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a minha pesquisa, sobre o meu produto. Fui da turma de Priscila do mestrado, mas eu sou um pouco mais humilde, tá, gente? Então, não se decepcione, não vou trazer nada mirabolante para vocês e essas coisas maravilhosas que Priscila apresentou aqui, não. Enfim,
Quando eu estava na pesquisa do mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa relacionada ao ensino de literatura. Eu sou professora formada em letras. E aí, a perspectiva que eu tinha na época, que eu tenho ainda hoje, em relação à tecnologia, de que a tecnologia não vai resolver todos os problemas da educação. E eu sempre tive essa visão muito crítica. O nosso mestrado foi em ensino e suas tecnologias, e não em tecnologias e o ensino. Então, é só para a gente ter essa percepção, né? Primeiro, a gente tem que pensar em ensinar. E que tecnologias a gente pode usar para isso? Que tecnologias digitais a gente pode usar para isso? Porque quando a gente fala de tecnologia, não é só do digital que a gente está falando, não. Tecnologia vem da palavra técnica, né? O uso da técnica. E isso existe desde sempre. Não é desde que surgiu o celular, a internet, o computador. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Essa relação do impresso, do digital, e que possibilidades eles podem trazer para a gente dentro da nossa sala de aula. Pode passar. E aí eu coloquei para vocês aí duas citações primeiro de uma professora, a professora Danisa Ribeiro. Quem é da área de linguagens, assim como eu, vale a pena vocês pesquisarem o currículo dela, o Instagram dela. É uma professora que faz muita pesquisa relacionada à multimodalidade, hipertextualidade, são coisas que eu pesquiso também hoje. E ela diz o seguinte, né? O livro é uma tecnologia generosa. E aí a gente para pensar, e muito disso foi o que incentivou, motivou a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, de pensar que a gente tem uma tecnologia muito grande na palma da nossa mão. O livro, ele é antigo, mas não tão antigo assim, né? Até a gente chegar na construção desse livro, a gente passou por muita coisa, né? Muita história. E hoje, o livro, ele tem abarcado muito do que a tecnologia digital tem proporcionado para a gente. Então, se vocês pegarem os livros que vocês trabalham na escola, vocês vão ver que ele é muito diferente de um livro de 20 anos atrás, ou de 30 anos atrás. Naquele livro ali, a gente vai ver vários tipos de link, vários tipos de imagens diferentes, de códigos, talvez, que são coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, e que muitas vezes a gente não faz uso. E a gente precisa usar. A gente precisa aprender a usar esses vários recursos que o livro nos oferece. Porque ele está aí na palma da nossa mão. Então, às vezes, a gente na escola, eu sou professora do IFE, mas vocês não pensem que a nossa instituição é diferente, eu sei, de muitas escolas públicas municipais, mas os nossos alunos não são. Então, a realidade deles é muito próximo da realidade dos alunos de vocês, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, eu também trouxe uma outra citação aqui da Viviane Mosé, que é uma filósofa, e ela fala muito sobre educação também, que foi o seguinte: a pandemia escancarou os problemas da escola, que é o que o pessoal estava falando aí na mesa anterior, né? Como a gente, enquanto educador, a gente se viu num lugar sem saber o que fazer. O que eu vou fazer agora? Então, eu estou acostumada a chegar na minha sala, em que eu tenho meus alunos sentados em várias filas, e o que eu vou fazer agora quando não tem mais nada disso? Então, ela apresentou para a gente todos esses problemas que a gente tem na educação há anos, e a gente não consegue resolver. E eu estou falando isso para vocês, eu falei como, eu sou professora do IFE, mas eu trabalho no IFE de São João da Barra, e a realidade dos meus alunos lá é muito difícil, assim como eu sei que a realidade dos alunos aqui são difíceis. Minha mãe é professora da prefeitura também, e a gente acompanhou muito isso. Então, a gente tinha aula remota no IFE, mas muitos dos nossos alunos não podiam participar, porque eles não tinham celular, eles não tinham internet. E não é porque eles não tinham pacote de dados. A escola ofereceu isso, o IFE pagou uma bolsa, mas em alguns lugares onde eles moravam, não tinha rede. Então, o que a gente vai fazer? A gente teve que preparar materiais impressos,
que eram entregues nas casas deles. Então, só para vocês verem que a nossa realidade também não é diferente da de vocês, não. E aí eu trouxe aqui algumas reflexões, algumas coisas para a gente pensar, sobre as quais também o pessoal já falou mais cedo, é que as tecnologias, elas são ferramentas. E aí a gente entender que elas não vão resolver os problemas da educação e muito menos substituir o nosso papel docente, que até a Larissa falou isso mais cedo, né? As tecnologias nunca vão fazer o que a gente faz. Elas vão auxiliar o nosso trabalho. Então, a gente tem que ter essa percepção. Também a gente entender que o aluno de hoje, ele não está alheio às TDI, que são as tecnologias digitais da informação e da comunicação, muito embora ele não as tenha. Então, o aluno, às vezes, ele não tem computador em casa, às vezes ele não tem smartphone, mas ele está nesse ambiente, ele vive no mundo digital. Então, ele compreende aquilo ali muito melhor do que nós. Então, não adianta a gente chegar na escola e querer ensinar nosso aluno a usar o celular, ou querer ensinar o nosso aluno a usar o computador, porque aquilo para ele não vai fazer a menor diferença. Não adianta eu chegar na escola e querer ensinar uma matéria para ele, porque a informação está ali. Ele tem a informação na palma da mão. O que a gente vai fazer com essa informação? Como a gente vai auxiliar os nossos alunos a refletir criticamente a respeito daquela informação? É isso que é importante, é isso que é o nosso papel. Trazer informação já não serve mais, a gente está em 2022. Informação eles têm toda hora. Então a gente tem que problematizar isso. E aí, falando sobre isso, então é necessário que a gente possa explorar as múltiplas possibilidades que o material impresso também pode nos dar. Então, aquilo que eu já estava falando com vocês, né? O livro, ele também é uma tecnologia generosa. E a gente pode muito bem olhar para ele de uma forma diferenciada. E aí eu comecei trazendo para vocês aqui, todo mundo sabe o que é QR Code, né? Durante a pandemia isso ficou muito expandido, a gente vai nos restaurantes, os QR Codes são ali para a gente ler, não existe mais cardápio impresso, né? A gente vai ali, aponta o celular e lê. Em qualquer lugar que você vá, tem QR Code. Hoje, quando a gente estava chegando aqui, eu falei assim, mãe, você está com o seu QR Code para entrar no evento? Aí ela falou assim, eu vou pegar e vou olhar na lista do papel. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, pai, me faz passar vergonha. Eu vou falar sobre QR Code, você não está com o QR Code do evento. E aí chegou ali na porta, ela estava com o QR Code para eu abrir para ela e não conseguiu ler o QR Code, porque a internet não estava funcionando, a rede, enfim, todos esses problemas que, apesar de a gente estar aí rodeado de tecnologia digital, a gente enfrenta todos os dias. Então a gente tem que estar preparado também para lidar com isso. E aí eu coloquei isso para vocês, porque eu vou mostrar um pouquinho do meu produto, em que eu usei QR Codes, que são hipertextos. Vocês já ouviram falar de hipertextos? Alguém sabe o que é isso? Hipertextos são textos que vão dar acesso a outros textos, a outras possibilidades textuais. Então, pode ser que ele vai dar acesso a uma música, como Priscila, ele pode dar acesso a uma imagem, ele pode dar acesso a um texto digitado, enfim, a um site. Então, os QR Codes, eles armazenam informações de diversas formas. E aí eles vão ter a capacidade de ampliar a interatividade e trazer novas possibilidades para a gente. Então, a gente está ali no espaço do papel, mas esse espaço pode ser ampliado. E aí foi pensando nessa ideia que eu desenvolvi o meu produto de mestrado, que foi uma apostila que tratava sobre o modernismo brasileiro para estudantes de ensino médio, na qual eu usei QR Codes para que os alunos pudessem acessar informações sobre esse período literário. Eu sei que talvez vocês, muitos aqui, não sejam professores de ensino médio, mas as ideias que tem aqui podem ser utilizadas por vocês, para vocês mesmos produzirem seus materiais. Então, ali, coloquei uma partezinha para vocês ali
do meu produto. Obrigada. Então aqui, ó, nessa apostila, toda vez que a gente tinha, né, os QR Codes aqui, eles levavam os alunos para algum espaço diferente. Então, toda vez que a gente tinha esse linkzinho aqui com a câmera de vídeo, é porque eles iam assistir um vídeo sobre determinado assunto. E aí a gente entender também que dentro do livro impresso, essas possibilidades de links, elas são diversas. Então, a gente tem ali, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, isso aqui são lâmpadazinhas. Então, toda vez que a gente tinha lá a definição de alguma palavra, eu colocava essa lâmpada para os alunos olharem ali, então aqui tem a definição de uma palavra. Toda vez que a gente tinha uma atividade para fazer, eu colocava esse capacetezinho de obra, então os alunos sabiam que ali eles tinham que desenvolver uma tarefa, eram mãos à obra, né, que se chamava sessão. Então, são essas possibilidades que a gente tem e que vocês podem fazer também na sala de aula de vocês. Aqui eu coloquei mais algumas páginas. Ali a gente tem um livrinho, então os alunos têm acesso aqui a obras em PDF, a vídeos diversos. E foi muito bacana quando a gente desenvolveu a pesquisa. Eu estava trabalhando com uma turma de pré-vestibular. Eu era professora na época de um pré-vestibular social que funcionava no IFE. E aí era muito interessante a gente fazer isso dentro da sala de aula. Mas muitas vezes a gente tinha problemas que todo mundo enfrenta no dia a dia da sala de aula, mesmo que esse projeto funcionasse no IFE. Então, na época, né, eu era servidora aqui do IFE Campus Centro, eu não era professora ainda, mas mesmo aqui no Campus Centro a gente teve problema com a internet. Então, às vezes a gente tentava abrir esses links aí dentro da sala e não funcionava. Então, o que a gente fazia? Fazia atividade em grupo. Então, os celulares que estavam com a internet naquele momento, determinados alunos iam acessar e a turma ia conseguir ver, ou eu acessava com o meu próprio celular e os alunos conseguiam ver, ou eu roteava a minha internet. Olha só, eu estou falando do IFE, tá, gente? Eu roteava a internet do meu celular para que os alunos conseguissem ter acesso. Então, assim, não é fácil, a gente sabe que não é, mas as possibilidades estão aí e é importante que a gente conheça, como a Priscila falou. Se vocês entrarem depois, o André vai mostrar o site, tem uma infinidade de produtos, muita coisa bacana, de várias áreas diferentes, com as quais a gente pode aprender muito e trabalhar muito. E aí, como a Priscila falou também do aplicativo dela, eu usei esse mesmo recurso, que é o Canva, não sei se vocês conhecem, mas é um recurso muito bacana, porque ele permite que a gente crie diversos layouts, para diversas possibilidades, diversos caminhos diferentes. Então, ele permite que a gente faça postagem para o Instagram, post para o Facebook, que a gente crie cartaz, convite de aniversário, panfleto, apresentação, tudo. E ele tem a versão gratuita, então, se vocês quiserem entrar lá, www.canva.com, vocês vão criar o login de vocês e vocês vão ter acesso a tudo isso. Também tem a versão paga, mas eu uso a versão gratuita até hoje e para mim me serve muito. Eu faço tudo no Canva, qualquer apresentação que eu vá fazer, convite de aniversário, o que eu quiser, e essa própria apostila foi feita por ele. E aqui eu trouxe outro site para vocês, que é o QR Code Generator, que é o site onde eu fiz os QR Codes que estão ali naquela apostila, que vocês podem usar para criar QR Codes diversos, se quiserem usar em atividades do dia a dia de vocês na escola, na sala de aula. Então, vocês vão conseguir fazer QR Code de e-mail, de links, que vão levar os alunos para site, de documentos em PDF, e também é tudo em formato gratuito. Então, essas ferramentas estão disponíveis para todos. Eu trouxe um pouquinho para vocês, para que vocês pudessem conhecer e saber que vocês têm esse acesso, né? Que às vezes o dia a dia é complicado, né? A gente trabalha muito. Eu sei que
todo mundo tem muito tempo de aula, a gente fica lotado, e para pensar em tudo isso é difícil, mas para vocês conhecerem essas ferramentas e, quando possível, utilizarem nas aulas de vocês. Eu coloquei aqui o link e o QR Codezinho com a dissertação, se vocês quiserem acessar, com o produto, que vocês consigam ver esse produto inteiro. Se vocês quiserem falar comigo, meu contato está ali, meus e-mails. Eu estou à disposição de vocês para querer conversar, explicar, tirar dúvida, o que for. Aqui as referências. E aqui eu só coloquei um textinho de Rubem Alves, que é um autor que eu gosto bastante, que nos deixou algum tempinho, 2014, se eu não me engano. E ele diz o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas já não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Então, eu só trouxe essa finalização aqui para a gente realmente ter essa percepção de que o nosso papel docente não é colocar o nosso aluno engaiolado, né? E a gente entender que a gente não tem esse poder de ensinar tanta coisa ou de trazer tanta informação para ele, mas encorajá-los a buscar essas informações de diversas formas e fazer o melhor uso delas no dia a dia deles. Tá certo? Obrigada. Bom, pessoal, prometo que eu serei breve aí, porque as carinhas de fome já estão... Ninguém dorme nessa hora, né? Porque a fome não deixa. Eu queria te pedir gentileza, botar um outro link do programa. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, né? As estrelas brilham, né? Só que se a gente não tiver um instrumento adequado, a gente às vezes não enxerga elas no esplendor. Então eu vou procurar ver se eu apresento esse instrumento para vocês, porque vocês já viram o brilho de algumas, mas há várias lá para serem enxergadas. Então essa é a proposta aqui da gente. Esse é o site do programa, tá? É o Mestrado Profissional em Ensino e Suas Tecnologias. Eu fico muito feliz. Não conhecia o trabalho né, Priscila, que eu estava entrando no programa. Dali eu já tive mais contato e, nossa, foi fantástico ter essa experiência. Agradeço a Suzana aí também por ter me permitido isso. É engraçado, né? A gente está lá na coordenação e não conhece. Às vezes, encanta. Eu não brinquei quando eu falei que eu fiquei encantado. E aí, o que acontece? Quando vocês tiverem acesso ao site, ali no primeiro link sobre o curso, tá? Clica ali, por favor, sobre o curso. A internet está off. Volta lá em cima na seta da esquerda, porque pelo menos ele recarrega a página. Bom, sobre o curso, vocês vão ter acesso aí à proposta do curso, as disciplinas que são vistas, né? Cansei de ficar sentado, vou ficar em pé um pouco. A matriz curricular, as linhas de pesquisa do programa. O que acontece, gente? Ao contrário da graduação, no ensino médio e tal, no programa de pós-graduação ele tem linhas de pesquisa, tá? Que são aqueles focos principais de estudo. A gente teve até agora uma reformulação das linhas. Eu acredito que a partir da semana que vem já vai estar essas linhas novas no site. Mas quando você se propõe a, por exemplo, pleitear uma vaga num programa de mestrado, doutorado, algumas coisas são importantes para você ter contato. Uma delas são as linhas de pesquisa e os projetos que estão ligados a essa linha, né?
O que a linha e o projeto define? O que é produzido? O que os professores estão estudando, né, focados em estudo? Então é importante você entender o que é isso, porque quando você fala em ensino e suas tecnologias, é muito amplo. Né? O que dentro de ensino e suas tecnologias está sendo estudado? É isso que você vai encontrar ali naquele link. Só um pouquinho, por favor, aí, isso. Obrigado. Em corpo acadêmico, tá? Vocês vão ter acesso, tanto, clicando nesse link, vocês vão ter acesso aos professores do programa, com seus respectivos currículos Lattes, né? Então vocês vão poder saber o que o professor pesquisa e tal. E os alunos também que estão matriculados. No link de baixo, no curso de pesquisa, são aqueles centros de pesquisa do Instituto que estão ligados ao programa, tá? Que ajudam no desenvolvimento de pesquisa, que tem professores e alunos que fazem parte, que a gente não é isolado. Dissertações e produtos. Dissertações e produtos, não me levanto muito não, senão daqui a pouco eu vou cair para trás aqui. Baixa um pouquinho. Eu vou rotear minha internet de novo aqui. Já deve estar logado aí, já vai logar. E dissertações e produtos, e essa eu gostaria de entrar e ver se a internet já conectou, por favor. Dissertações e produtos. Aí. Então, pessoal, foi. Em dissertações, vocês vão ter acesso a todos os... o que é dissertação? O histórico da pesquisa, como é que foi feito, né? E os produtos educacionais, como a Suzana tinha falado, o que difere um programa acadêmico de um programa profissional? Por exemplo, o PGCL da UENF, ele é acadêmico. E o profissional, o que é o profissional? Os programas profissionais, tá, eles têm um desafio que é gerar um produto técnico-tecnológico que na área de ensino é chamado produto educacional. Ou seja, a pesquisa ela tem que ser aplicada. Ao contrário dos programas acadêmicos, que a pesquisa pode ser uma pesquisa teórica, simplesmente. Nos programas profissionais, não. A pesquisa tem que ser aplicada. Ela tem que trazer algum resultado na realidade. Por isso que a gente tem esses produtos aí, né, que algumas estrelas do programa apresentaram. E produtos educacionais, quando vocês clicarem ali, clica ali, por favor. Embaixo. Em produtos educacionais. Não, isso. Aí. Olha só, pessoal, tem todos os produtos aqui, está quase atualizado. A última turma eu não atualizei ainda não, mas vai ser feito. É muito trabalho, gente. Mas o Dialine está aí, ó, o Dialine ali, ó, o modernismo brasileiro é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê? Tem mais lá para o final. Porque eu está aí também. Olha lá. Priscila Garcia, ali, ó, aplicativo móvel, caixa de música. Então, vocês clicando aí, clica aí, por favor. Ó, ele vai te jogar para o link Educaps, tá? Que eu vou falar um pouquinho do Educaps ainda antes de fechar, mas rapidinho. Então, gente, o Educaps é um repositório do governo federal, que a gente vai falar depois, mas aqui tem, então, vocês têm acesso a todos os produtos, todas as estrelas lá que estão brilhando no programa. E a finalidade é essa. A Priscila falou muito bem, no sentido de que vocês não têm tempo de ficar buscando coisa, né? Como é que... E esses repositórios, eles são exatamente para isso. A coisa já está pronta, estudada, é pegar para aplicar. Olha que beleza, né? Então, essa é a finalidade. Tá? Vocês aqui têm acesso a todas as dissertações, todos os produtos, para começar a pesquisar. Se precisar, manda e-mail, né? Troca ideia.
está aí para isso, para enriquecer, para a gente sair da mesmice aí do dia a dia pedagógico. Volto, por gentileza, lá em cima, na seta. Mais um. Então, gente, nesse link ali, dissertações e produtos, é onde vocês podem ter acesso aí, né, ao que em parte foi visto. Documentos do programa, você tem o regimento interno, né, tem documentos, normas, estágio e tal, a gente não vai falar disso agora. Notícias e eventos, também tem a divulgação. A outra parte ali, processo seletivo, entra aí, por favor, interessa também, porque a gente tem todos os editais de processos seletivos discentes, né? E também para docentes. A gente teve um agora recentemente, para quem quer ser professor e para quem quer ser aluno. Então tem lá todo o perfil, vocês podem ter acesso. Bom, falando um pouquinho do edital discente, qualquer um, gente, o programa está muito voltado para a licenciatura, né? Porque é a questão do ensino, da aprendizagem, da formação docente, mas ele está ligado a qualquer bacharelado também, qualquer graduação que de alguma maneira esteja lidando com o processo de ensino-aprendizagem. A gente tem alunos de todos os tipos. Só que, como é um programa profissional, vai precisar da prática, vai precisar aplicar. Então, se o cara não tiver conexão nenhuma com o ensino-aprendizagem, ele vai encontrar alguma dificuldade com isso. Entendeu? Essa é a questão. Volta, por favor. Biblioteca virtual também dá para ter acesso aí a produções, os calendários e os contatos do programa. Desce um pouquinho, por favor. Que estranho. Bom, a gente usa muito o Twitter, tá, para divulgar as coisas, pela versatilidade do Twitter, porque no Instagram você precisa ter Instagram, entrar, Twitter você cria um frame, bota aqui, não precisa ter Twitter para poder acessar, tá? Inclusive mpet_if carregou. Gira a barra vertical do quadro ali, ó. Então vocês têm todo o acesso, não precisa ter o Twitter, isso que é legal, entendeu? E se vocês acessarem também ali no link em cima, tweets.mpet.if, você acessa o Twitter do MPET. Novamente dizendo, vocês não precisam ter a conta criada. Então é um mural de notícias, tá? E aqui à direita é o canal do YouTube. Esse vídeo, inclusive, é numa entrevista que eu apresentei a 97 mês passado, falando sobre questão do ensino, né, quais os caminhos para o ensino. Se vocês quiserem depois assistir, acho que vale a pena. Algumas questões aí que talvez sejam até polêmicas. Bom, ali tem a versão do site em inglês também, é o encontro da questão da internacionalização da pós-graduação. E basicamente é isso, pessoal. Né, esse contato aí que vocês têm, porque um dos grandes desafios é a gente desmistificar um pouquinho essa questão do mestrado, doutorado. Isso é coisa de doido, a gente fica pesquisando. Não, olha a realidade aí, né? Então a gente é doido, né? A doideira é muito boa, né? E vocês entenderem que essas coisas também, de certo modo, estão à disposição e a serviço de vocês, né? Vocês podem, independente de ser alunos ou não do programa, procurar, olha, a gente está com esse desafio e tal, de repente, quando um professor lá for orientar, a gente pode ir ao encontro de uma dificuldade dessas e tal, tá? Para quem quiser entrar em contato, clica ali em contatos, por gentileza. Ó, tem aí, tá, o endereço do programa, mpet.if.br. Vocês podem mandar e-mail também. A Suzana tá aí, tá lá no programa, que precisar, tá? Tem que mudar aquilo ali, não é mais bloco F, não, já mudamos de local. Agora estamos no bloco G, chique, vocês têm que ir lá visitar. Então, gente, é isso, tá? Não vou me estender mais aqui, porque
quem tem que brilhar ali são elas, né? E espero que tenha sido especial esse momento aí, para vocês vislumbrarem um pouquinho das possibilidades, como é que as tecnologias, inclusive as tecnologias digitais, podem criar uma camada nova, né, de envolvimento, de solução de desafios, porque às vezes a gente se sente muito sozinho como professor, né, tendo que encarar aí tanta coisa. Mas aí o recado é esse, a gente está lá junto, caso vocês precisem, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Gente, a Larissa trouxe o livro de inglês, quem quiser olhar, e eu trouxe alguns produtos aqui, e também 2 livros que nós temos artigos nossos com os nossos orientandos, né? Então quem quiser está naquela bolsa, quem quiser dar uma olhada, tá? Fique à vontade. E é isso, e agora eu vou chamar o Tim, né? Obrigada a todos, vou chamar o Tim para encerrar o nosso evento aqui. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Mais alguma pontuação? Tudo ok? O que vocês acharam das explanações? Então é isso aí. Palmas, por favor. A organização do evento agradece imensamente as falas, a participação de cada um de vocês que engrandeceram mais ainda esse evento, a primeira edição do Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Então a gente encerra aqui as nossas atividades. Quem quiser conversar um pouquinho com as nossas autoridades aqui na educação, podem chegar para cá. A gente vai encerrando e convidando a todos de antemão para o nosso 3º e último dia, que acontecerá amanhã. Ok? Muito obrigado, bom retorno às suas casas e até mais. Tchau, tchau.